Você já farmou aura na sua vida? Fala galera, opinador na área, tudo beleza com vocês? Como foi o final de semana? Tudo beleza, descansaram, curtiram, saíram, assistiram algo bom? Assistiram a final da Copa? E aí pode ser sincero, sem julgamentos. Pra quem tu torceu, Espanha ou Argentina? Pode dizer aí, sem julgamentos mesmo. Mas se tu torceu pra Argentina, torceu muito errado. E não vou negar que fiquei extremamente feliz com a derrota dos hermanos não. Hipocrisia longe daqui. Acho até que eles foram longe demais nessa Copa. Pra mim, já era pra terem sido eliminados naquele jogo contra o Egito, viu? Maior roubalheira que eu já vi numa partida de futebol. Mas enfim, o foco do vídeo nem é esse. Mas também, como não se fala em outra coisa, tinha que passar de leve sobre esse assunto. Mas vamos ao foco, né? E não é só sobre a pergunta lá do início do papo. Ela é só a ponta de um iceberg gigante. Me deu vontade de trazer esse assunto pra cá depois de ontem, assistindo a um vídeo do personagem Gaudêncio, do Cris Pereira. Ele reagiu a uns vídeos da juventude atual falando e fazendo o tal farmar aura. E os pontos do vídeo que me pegaram profundamente foram dois. O primeiro foi dois guris no meio do shopping, falando sobre farmar aura. Fazendo a tal farmação e berrando no meio do shopping, sabe? Fazendo os tais movimentos. E o segundo áudio foi um piá de nem 15 anos, se explicando o que era o tal farmar aura. E já começa que a educação dele, tava uma porcaria. Falando que quem não entende ou julga, isso tem que ir tomar lá no orifício anal, sabe? Que se não entende, cala a boca. Uma educação primorosa, né? Só que não. Cara, eu sei que toda geração teve e tem suas modas, e que elas, aos olhos dos adultos, são ridículas demais. Inclusive, eu tive as minhas e hoje em dia não me orgulho muito delas. Sei que já tô parecendo o tiozão velho falando, a juventude de hoje tá perdida, no meu tempo não tinham essas coisas. E sim, tem um pouco disso, não dá pra negar mesmo. Mas não é só isso. É além disso, e cara, como eu falei, cada geração tem as suas manias, seus memes, suas modas, que com o passar do tempo vão virando aquela vergonha alheia. E também aquela risada boa quando se lembra. Pô mano, sabe o que eu fiz na minha juventude? Eu meti o corte cascão do Ronaldo Fenômeno, que ele fez em 2002, na Copa. E mano, ainda com uma franjinha muito da escrota. Cara, era moda, e criança, adolescente, quer se sentir incluído, inserido, e aí acaba indo na onda dos outros. Na minha época, a gente queria fazer parte da turma. Hoje, parece que muita gente quer virar o personagem principal da internet. E é justamente aí que a coisa muda. E o maior problema que eu percebi no vídeo do Gaudêncio de ontem não é nem o jovem fazendo o tal farmar aura, nem passando por ridículo berrando no meio de um shopping. Como eu disse, toda a juventude faz das suas maluquices e paga seus micos. Mas o que realmente me preocupa é se, além de fazer essas coisas para se sentir incluído, o que é totalmente normal, não estão fazendo isso pelos tais 15 minutos de fama. Aí sim, posso falar. Na minha época, fazia-se essas modinhas para se sentir incluído. Mas não tinha essa necessidade absurda de ser visto. E cara, como hoje em dia tudo tá sempre exposto, isso é perigoso. Porque daqui uns anos não vai ser apenas uma lembrança de uma vergonha alheia. Isso vai estar aí registrado para sempre. Antigamente, o mico acabava ali, entre os amigos, na escola ou no bairro. Hoje, uma besteira feita aos 14 anos pode reaparecer quando a pessoa tiver 20, 30 ou 40. E uma vez exposto na internet, já era, tu não tem mais controle sobre. Mas existe ainda outro personagem nessa história. O algoritmo. Porque convenhamos, a internet também recompensa isso. Quanto mais absurdo, mais visualizações. Quanto mais escandaloso, mais comentários. Quanto mais exagerado, mais engajamento. Então, às vezes, aquele jovem percebe que falar normalmente não chama atenção. Mas berrar, xingar e fazer qualquer coisa absurda pode fazer ele viralizar. O que pega pra mim é realmente a falta de educação daquele guri. Que de repente nem seja assim no dia a dia. Mas como tava gravando e precisa viralizar, ganhar likes e comentários. Aí vira um desbocado. Pra parecer descolado, sabe?
também não pega o fato do outro gritando no meio do shopping. Como eu falei, ridículo? É. Mas toda criança e adolescente já passou por isso. É natural. Agora, o que pra mim não é natural é perceber que a coisa tá meio sem freio, tá ligado? É perceber que os pais dessa geração, alguns claro, meio que abriram mão do direito de educar. Negócio é não se incomodar, é não se incomodar. Se pros pais terem paz o filho tem que tá falando merda na internet, beleza. Deixa. O pensamento aqui é, será que os pais sabem o que seus filhos estão fazendo? E qual a atitude deles perante isso? Eles concordam? Desaprovam? Tentam educar? Nem ligam? Porque bicho, vou te dizer. Se sou eu falando, como o primeiro guri que eu citei falou, e minha mãe visse, mano, sei nem o que ia acontecer comigo. Mas com certeza, batida, a situação não passaria. Só que é aí que mora o perigo. E é aí que os pais têm que entrar em ação. Porque numa dessas, o jovem pode ir para um caminho muito errado. E aí entra outro ponto. Será que também não tem por trás aqueles pais incentivando esse tipo de coisa? Com aquele pensamento: vou fazer meu filho viralizar e ganhar dinheiros com isso? E infelizmente, isso rola direto. Nem vou mencionar casos aqui. Primeiro, porque não tem necessidade. Segundo, porque é só rolar um pouco o feed de uma rede social para saber do que eu tô falando. E terceiro, porque alguns desses casos são extremamente pesados. E meu amigo, o ponto que eu quero pegar não é comparar gerações. Nem dizer que a minha era melhor e essa é pior. Até porque é quase certo que daqui a 20 anos, os jovens de hoje estarão falando que a geração deles era boa. E a atual é ruim. Ou seja, se a geração atual tá assim, é porque ela foi levada a isso. Foi criada assim. Eu sempre digo que uma parte de como alguém é por responsabilidade dos pais, e outra parte, óbvio, pela índole da própria pessoa. Ou seja, tenho certeza que tem muitos desses jovens de hoje em dia que têm uma educação exemplar, bons pais, que se preocupam, que cuidam, e mesmo assim, o jovem vai pelo caminho errado. E quer dizer, a palavra nem é caminho errado. Falando assim fica muito pesado. E eu não quero ficar também só falando do tal farmar aura. Parece que eu tô de birra com isso, e também não é isso. Então, o jovem cresce e não absorve tudo que de bom os pais passaram. Acho que agora ficou melhor. Em compensação, tem uma outra parte onde os pais são desatentos, relapsos, e até ficam incentivando exaustivamente os filhos a virarem celebridades digitais, e mesmo assim esse jovem pode por um tempo entrar na moda. Afinal, é o que invariavelmente os jovens acabam fazendo, mas depois passa a moda e vira uma pessoa, digamos, normal. Entende? Aí vem a parte da índole de cada um. Ou seja, às vezes nem sempre é suficiente tu ter tudo do bom e do melhor. Educação. Atenção. Se mesmo assim você não mudar, e o contrário também é válido, nem sempre estar cercado por maus exemplos fará de você mais um mau exemplo. Se você, por conta própria, perceber que aquilo não é legal, não dá futuro, a longo prazo, saca? O negócio é: o que vamos fazer com todo o conhecimento que temos em mãos? Com toda essa liberdade que a tecnologia e a internet nos deu? Como impor limites? Como educar melhor? Porque tá tudo aí na palma da mão de cada um. Bons e maus exemplos. E mano, sempre se teve coisa errada às vistas de todos, tá ligado? Nunca vai dar pra esquecer dos dois maiores exemplos que eu uso quando falo sobre gerações, que são a banheira do Gugu e o sushi erótico do Faustão. Cara, isso dava no meio da tarde de domingo? Então não é como se as gerações anteriores tivessem crescido cercadas apenas por bons exemplos. Mas aí é como eu mencionei. Vai dos pais direcionarem os seus filhos, mostrar os caminhos certos e errados. E aí vai da índole de cada filho seguir o caminho que achar melhor. Os bons e maus exemplos estarão sempre presentes, por mais que os pais cuidem, eduquem, protejam seus filhos. Ou não, eles estarão lá. A juventude é que sempre tem que saber o que fazer com eles. Quando apoiados, quando com suporte para ajudar na melhor decisão. Melhor ainda, do contrário, é torcer para que façam sempre as melhores escolhas. O que infelizmente hoje em dia tá cada vez mais difícil, sabe?
justamente pela enorme exposição que todos nós estamos sujeitos. Como eu falei, antigamente tu entrava numa onda para ser incluído, para estar na moda, num grupo. Só que hoje em dia, a dimensão disso quadruplicou com as redes sociais. E a exposição a que nós mesmos às vezes nos sujeitamos, permitimos, e isso, a longo prazo, pode ser extremamente prejudicial. Porque antigamente a moda passava e era esquecida. Não fossem os jovens da época, hoje adultos, tais como eu, lembrar das modas da época. Tipo o cabelo cascão do Ronaldo. Hoje em dia não. Fica tudo registrado. E talvez esse seja o maior problema de todos. Porque as modas passam. O Farmar Aura vai passar. Daqui a pouco aparece outra coisa no lugar. Mas a internet raramente esquece. E a educação, ou a falta dela? Essa pode ficar para a vida inteira. Mas agora quero saber de ti, meu amigo. O que tu acha dessa nossa resenha de hoje? Eu tô mesmo o tiozão velho reclamão? Tem fundamento isso tudo que eu disse? E se eu tô te perguntando isso? Obviamente estamos perto do nosso momento. Liasque, like, inscrição, ativar o sino, compartilhar. Não vá embora sem antes fazer esses 4 favores pro teu brother aqui. E mano, se tu já é inscrito e tá com o sino ativado, o favor cai pela metade. Ó que beleza! Aí é só deixar aquele likezão top. E compartilhar com alguém que tu acha que vai curtir esse nosso papo também. E que vai curtir e entrar pro nosso boteco. Valeu? Então é isso. Desejo que tu tenhas uma semana incrível, cheia de coisas boas, boas novidades. Que ela seja muito abençoada. E como sempre, agradeço demais por você dispor um pouquinho do teu tempo para vir aqui trocar essa ideia comigo. Um abraço, meu amigo. Até nosso próximo encontro. Valeu! Fui!